A todos e a todas. Começando mais uma aula, o nosso tema de hoje é a emancipação da América Espanhola. E vamos falar sobre a independência aí das colônias espanholas na América. Começando, eu vou compartilhar com vocês aí um PowerPoint para a gente ir nos orientando por ele, né? Então está aí nosso PowerPoint, é a independência da América Espanhola. Então, dentro aí desse escopo da crise do antigo sistema colonial. Então, percebam que nesse segundo quadro nosso aí, vamos ter umas noções iniciais, falando sobre esse embate entre o capital comercial e o capital industrial nesse momento da história, né? Nós estamos falando aí do século XVIII, do século XIX, que há justamente a passagem de um capital comercial para um capital industrial, o que significa que a fonte de riqueza agora sai do comércio e vai para a indústria, né? Então, com o advento da Revolução Industrial, primeira lá iniciada na Inglaterra, esse capital industrial passa a ser agora a grande fonte de riqueza, né? Então, percebendo que as características do chamado capital comercial nas colônias se dá pelo pacto colonial, ou seja, a colônia só pode comercializar com a metrópole, portanto, é um sistema extremamente rígido, né, engessado, que a colônia se submete aos interesses da metrópole, né, portanto, a metrópole tem o monopólio econômico, comercial, político sobre a colônia. E agora essas novas ideias surgidas a partir do advento da industrialização, o chamado capitalismo liberal. Então, o capital industrial, ele se orienta, se organiza pelo chamado capitalismo liberal. O capitalismo liberal, que o Estado não deve se intrometer na economia. Portanto, a economia ela tem a liberdade, né, de atividades, né, sem que haja intromissão, normatização do Estado. Ao contrário, o Estado apenas apoia, promove, né, o desenvolvimento desse capitalismo agora industrial. Portanto, dos interesses dessa burguesia industrial. Nesse outro quadro, a gente vai percebendo aí as primeiras causas, né? Vale lembrar que já no final do século XVIII começam a haver levantes, né, contrários ao colonialismo, né? Então, na América Espanhola, eles chamam de a Era dos Levantes, né? Aí até por volta de 1780, 1810, né? E numa segunda fase, de fato, as guerras de independência, né? As lutas de independência, e mais aí a partir da segunda década do século XIX, a partir de 1820, especificamente a consolidação desses movimentos. Então, veja, né? O que está por trás desses movimentos? As ideias e conceitos, escrevi, né? Ideias e conceitos políticos e econômicos surgidos no século XIX, né? Então, aqueles ideais e concretizados nos conceitos políticos, nessa nova ordem de enxergar as relações políticas surgidas no século XVIII, vão ser a base ideológica, né, para o início desses movimentos. Então, eu tracei para vocês aí o iluminismo. Então, né, o iluminismo tem um fator importantíssimo, né, de influência sobre a liberdade,
né, a autonomia, a igualdade, né, a participação política, isso está tudo aí dentro desses. A sociedade organizada de forma racional, né, a ciência. Né? Então, o iluminismo é importantíssimo dentro desse ideário desses movimentos. Né? E o liberalismo na relação econômica, ou seja, ter a liberdade de produzir, né? Ter a liberdade econômica, né? De produzir. O que a metrópole era extremamente engessadora, né? Das colônias, as colônias sempre submetidas a esses interesses metropolitanos. Então, a liberdade de produção, por assim dizer. Né? Além do que, nós temos aí a independência das colônias inglesas na América. Essas foram, assim, o espelho desses movimentos na América Espanhola. Né? Então, a possibilidade de que os colonos ingleses na América insurgiram contra a metrópole Inglaterra e conseguiram a sua independência e a constituição do Estado nacional, também suscitou nessas elites, nessa aristocracia colonial na América Espanhola, também o interesse em fazer um movimento semelhante. Né? Um outro momento interessante é a Revolução Francesa. Quer dizer, a Revolução Francesa ela trouxe para a população em geral, né, a possibilidade dessa população de se insurgir também e buscar direitos, né, buscar participação, buscar melhoria nas condições de vida, né, de vida, e assim a Revolução Francesa tem um grande reflexo. Eu diria que a Revolução Francesa ela tem dois reflexos interessantes. O primeiro, na Revolução em si, que possibilita essa população se insurgir. Né? Então, é possível que a sociedade se insurja contra a situação na qual ela se encontra de máxima exploração. E, num segundo momento, com o advento do governo Napoleão Bonaparte, a intervenção de Napoleão Bonaparte na Espanha, né, quando invade a Espanha, ele intervém no governo espanhol, né, destitui a monarquia espanhola, impõe um governo ligado à França, parece um parente lá do Napoleão Bonaparte, se torna o governante da Espanha, portanto, de toda a América Espanhola, e descentraliza o poder, possibilitando que nos vice-reinos, né, da Espanha aqui na América fosse possível a criação, e criou, né, as chamadas juntas governativas. O que eram essas juntas governativas? Ora, na organização falada anteriormente com vocês sobre como é que foi a colonização da Espanha na América, uma das bases da administração pública espanhola foram os cabildos. Os cabildos nós podemos, assim, mais ou menos, assemelhá-los às câmaras municipais na América Portuguesa, ou seja, no Brasil. Né? Então, de certa forma, esses cabildos, né, eles possuíam uma certa autonomia política para resolver aqueles problemas locais, né? E as pendências locais. Mas sempre esses representantes eram representantes dos chamados chapetones, ou seja, espanhóis que vinham para a América e que só a eles era dado o direito de serem os administradores, serem os participantes do clero, serem os juristas e assim por diante, e serem os donos da economia para exportação, entendendo que a economia colonial é uma economia voltada para a exportação. Né? Então, essas juntas governativas, durante o tempo aí do governo de Napoleão, né, sobre a Espanha, tiveram uma certa autonomia. Né? Vencido os franceses, que expulsam os franceses
da Espanha, a monarquia espanhola tenta recuperar nos mesmos moldes, né, da administração colonial. Essas juntas governativas agora, já com uma certa organização, elas não vão aceitar, né, voltar ao antigo sistema, né? Isso aliado ao que nós chamamos aí do inconformismo e a reação da aristocracia crioula. O que é que eu chamo de aristocracia crioula, gente? Então, ainda falando sobre aquela estrutura social implantada na América Espanhola, no topo da sociedade estavam os chapetones, espanhóis nativos na Espanha, que vinham para cá, e a eles era permitido, e só a eles, o direito à política, né, à administração pública, né, a participar, a serem membros da igreja, do clero, né, membros da justiça e senhores da economia de exportação, né? E embaixo dos chapetones, os crioulos. O que era essa aristocracia crioula? Proprietários de terras, descendentes de espanhóis, não é isso? Que possuíam ali poder econômico, mas não era permitido ter poder político. Então, essa aristocracia se insurge, né? Ela inconforma com aquela situação, e elas vão se insurgir também aí, elas são a base da insurreição desses movimentos, né? E isso apoiado pelos ingleses, né? A Inglaterra está em franco desenvolvimento industrial, ela precisa de mercados, né, para consumo desses bens produzidos na Inglaterra, então ela vai ser uma grande apoiadora desses movimentos de emancipação aqui na América Espanhola. Quer dizer, então a Espanha ela vacila, né, cara? Vacilona, né? Na medida que ela proporciona aí condições para que a Inglaterra tenha um comércio com a América Espanhola cada vez maior, até por tratados, acordos econômicos, né, que dava primazia aos ingleses, prioridade aos ingleses. Aí, cito, por exemplo, o Tratado de Utrecht, né, que liberava os portos na América Espanhola para o comércio com os ingleses. Então, os ingleses cada vez foram se infiltrando cada vez mais aí nesse processo, né, nessa economia colonial, e com isso, a partir do momento dessas rebeliões, dessas insurreições, os ingleses vão apoiar essas insurreições, né, apoiar inclusive com armas e etc., né, com dinheiro, com apoio militar, para que eles possam ser o grande beneficiário, né, pós esses movimentos, ser o grande beneficiário desse espaço econômico que agora começa a surgir com autonomia no continente latino-americano. Bom, vamos lá então para a independência do México. A independência do México, gente, ela é uma independência tanto quanto atípica ao restante da América do Sul, da América, né, dos outros, da parte aí sul das colônias espanholas, porque ele teve um aspecto assim, um tanto quanto meio conturbado, né? Mas vamos falar sobre ele. Começa a partir do Levante de 1810, com o padre Miguel Hidalgo. O padre Miguel Hidalgo, ele faz um movimento de insurreição aí, juntando mestiços indígenas, né? E faz um levante contra a coroa espanhola, o exército, a administração espanhola, e declara a independência do México em 1810, né? Bom, esse processo do padre Hidalgo, isso não vai dar certo, porque esse levante tem um caráter extremamente social e radical, ou seja, e racial. Ou seja, ele elimina as classes sociais, né? Declara, por exemplo, o voto universal, e etc., né? Então, isso aí não tem o apoio da aristocracia local, da aristocracia crioula. Então, a aristocracia crioula se une ao exército espanhol, e o exército espanhol esmaga o Levante, né? Inclusive matando, né? Executando o padre Miguel Hidalgo.
Já no ano seguinte, quer dizer, a experiência foi dada, né, no ano seguinte, 1811, o outro padre, José Maria Morelos, faz um levante, não é isso? Ele é um sujeito que tem uma percepção política melhor, né, do que o padre Hidalgo, ele tem uma experiência militar, então ele consegue unir mais forças, não é isso? E faz um levante que vai vencer os espanhóis, né, e declarar a independência do México, né? Mas, ou seja, ele monta ali uma república é, presidencialista com o sufrágio universal, né, com distribuição de terras. Quer dizer, então, o caráter desse levante também pelo o padre Zé Maria Morelos é de caráter também muito social, né? O que também não é o que quer essa aristocracia crioula, né? Aproveitando aí desse embate entre Morelos e os exércitos espanhóis, né? Os espanhóis, ainda não derrotados plenamente, eles se unem, né, também com essa aristocracia crioula e vão. Surge aí uma figura chamada Agustín Iturbide, que é um sujeito. É, ele é um mestiço, mas metido a crioulo, né? Que tinha uma experiência militar. Ele se une, ele é convocado pelos os espanhóis para combater o pessoal do padre Morelos, e no meio do caminho, né, o padre Morelos é executado também. Surge uma outra liderança chamada Vicente Guerreiro, e no confronto dessas duas forças, o Agostinho Iturbide entende que é vantajoso para ele se unir aos rebeldes, né, e combater os espanhóis, que aí ele teria, né, via vantagens explícitas naquele levante. Então ele se une a essas duas forças, a de Guerreiro e de Iturbide, né, e vencem de vez o exército espanhol. Em 1801, eles declaram a independência do México. Agostinho Iturbide dá um golpe ali no meio da rebelião, né? E promove e constitui o que chamamos de monarquia constitucional. E essa monarquia constitucional é uma constituição né, que é uma constituição caráter que representa os interesses da aristocracia crioula, né? Retira as questões sociais do Estado agora promovido por esses rebeldes, e ele se intitula, dentro dessa monarquia constitucional, o imperador Agostinho I. Né? Contra ele se levanta o general Antônio Lopes de Santana, que é o famoso general Santana, né? E depõe Agostinho. Agostinho é fuzilado, o imperador Agostinho, e o general Santana proclama, em 1824, a República do México, né? República dos Estados Unidos do México, agora com caráter de regime presidencialista, e aí é eleito o primeiro presidente, né? Então o México aí consolida o seu processo de independência. Bom, vamos para a independência da Nova Granada. O que é a Nova Granada? Um vice-reino aí ao norte da América do Sul, né? Formado pela Venezuela, Colômbia, o Panamá pertence à Colômbia nesse tempo, e o Equador, né? Então, o primeiro levante é o levante de Francisco Miranda, na Venezuela, em 1811, né? Ele cria um exército de venezuelanos e surge contra o exército espanhol, toma o poder, mas esse poder, né, nas batalhas ali, ele acaba perdendo para os espanhóis, e nessa declaração de independência da Venezuela é desfeita, né, em 1811. E aí surge a figura de Simão Bolívar, chamado grande libertador, né, essa figura importante aí da América Latina, né, tão festejado aí
pelos descendentes dos espanhóis, né, na América Latina. Essa figura grande dos movimentos de independência. O Simão Bolívar também tem uma experiência militar, né, grande. Então, ele monta um exército aí popular, né, e combate os exércitos junto com a turma do Miranda, aquela antiga turma do Francisco Miranda, na Venezuela, e uma guerra de independência contra o exército espanhol. Eles conseguem a independência da Venezuela, ele parte com um exército bem equipado, ele parte para a Colômbia, passando por cima dos Andes, né? E consegue a independência da Colômbia e parte do Equador, formando o que nós chamamos de a Gran Colômbia, em 1812. Então, 1819. Então, junta aí a Venezuela, Colômbia, parte do Equador, né, formando essa Gran Colômbia. Posteriormente, vamos ver que isso vai se separar em Venezuela, Colômbia e Equador, cada um Estado nacional. Né? Eu coloquei para vocês o Peru em 1824 e a Bolívia em 1825. Eu vou passar um pouco para frente, porque nós vamos falar da independência do Vice-Reino do Prata e depois voltamos lá no Peru e na Bolívia. Bom, porque tem a ver com a independência do Vice-Reino do Prata. O Vice-Reino do Prata é um outro vice-reino espanhol, né? Aqui já na parte sul da América do Sul, formado ali pela Argentina, Paraguai, né? Uruguai, hoje essas repúblicas, né? Então, compete aí primeiro o Vice-Reino do Prata, é o José Gaspar França, que em 1818 com uma guerra de independência contra os espanhóis, ele cria a independência do Paraguai e se torna aí ditador vitalício por mais de 20 anos, né? E o Paraguai vai ficar por ali, meio à parte, né? Lá na Argentina, com a saída do Napoleão e a volta da monarquia espanhola, troca-se a junta governativa do Vice-Reino do Prata, mas ali dois grupos monarquistas e republicanos dessa aristocracia criolha na Argentina, né, se insurge, né, e no embate entre com esses dois movimentos, sabe, eles, né, o exército espanhol vai se interpor contra o movimento, mas vai surgir a figura famosa também do outro grande libertador da América Espanhola, né, que é José de San Martín, figura do general San Martín. Né? Em San Martín já é um crioulo educado na Espanha, né, que tem uma experiência militar forte, né? Ele consegue unir essas duas forças, monarquistas e republicanos na Argentina, né? Montam um exército e vencem os espanhóis. Em 1816, eles criam a chamada a independência das repúblicas, me falha agora o nome, né? Da Argentina em si. Né? Então, tá. Bom, a partir dali, ele parte com os seus exércitos para o Chile, né? Lá encontra um general lá chileno também, uma elite chilena, vencem os exércitos espanhóis em 1818, criam a independência do Chile, e partem para o Peru, que é o último reduto dos espanhóis ainda na América. Né? Então, veja, ali eles se unem às forças de Simão Bolívar, através do general Sucre, né? E em 1824 declaram a independência do Peru, né? E em 1825 o general Sucre vence os últimos restícios do exército espanhol na Bolívia e cria a República da Bolívia, né? Em homenagem, inclusive, a Simão Bolívar, em 1825. Com isso, a gente fecha.
Eu não falei do Uruguai, gente, mas eu diria para vocês que o Uruguai é interessante porque ele entra nessas lutas aí de independência do Vice-Reino do Prata, mas por volta aí do início da década de 20, ele se torna parte do território da colônia brasileira, da colônia portuguesa do Brasil, né? Via herança lá da coroa portuguesa, coroa espanhola, ele passa a ser governado pelo governo colonial no Brasil, agora já aí nas mãos do Dom Pedro I, né? Que é o príncipe regente ainda desse tempo. Né? Ora, o Brasil cria sua independência e, a partir daí, os uruguaios aproveitam esse momento ainda da formação do Estado brasileiro ainda, sob a liderança de Dom Pedro I, agora imperador do Brasil. Eles criam um movimento apoiado pelos argentinos e se separam do Brasil, né? O que vai chamar da Guerra Cisplatina, né? O que vai provocar aí um embate entre Brasil e Argentina, mas resolvido aí com alguns tratados posteriormente. Então, o México é o último deles a se separar e se tornar uma república. Beleza? Eu vou passar para vocês um pequeno trabalho aí postado na nossa plataforma, para vocês darem uma lida, que é sobre o tema, o conceito de bolivarianismo, né? Ou seja, por que esse termo foi criado à época e por que esse termo foi tratado tão recentemente, especialmente na Venezuela, governada pelo já falecido, né, presidente Hugo Chávez, que falava muito dessa questão do bolivarianismo, né, o bolivarianismo, e também recentemente nos debates políticos do Brasil aí nos últimos anos, né, nos recentes últimos anos, se falou muito nesse bolivarianismo, né, combater esse bolivarianismo, né, ligando assim um pouco esse bolivarianismo a socialismo, né, e etc. Mas eu vou pedir a vocês que façam uma pequena pesquisa sobre isso, e aí nós vamos tratar disso numa próxima aula que nós tivermos síncrona, para a gente compreender um pouco mais e discutir sobre o bolivarianismo. Então, o fato é que, até por volta aí de primeira metade do século XIX, a América Espanhola contava com repúblicas, né? Independentes, autônomas, que num outro momento nós vamos falar em que bases essas repúblicas foram fundadas, organizadas e estruturadas. Tá? Passem bem, saudações, fiquem com Deus. Até mais.